Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre custo de vida. Tem como reduzir? E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar, você vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. Bom, a gente tem um tema super interessante falando de custo de vida que acaba sendo universal, visto que todo mundo tem um custo de vida, acaba sendo universal, porque todo mundo quer reduzir o custo de vida e também, né, tem a grande questão que muita gente já discutiu nesse podcast, que o custo de vida hoje, ele tenha muitas coisas relacionadas não só a, de fato, a demanda ou procura por um bem escasso, mas também o imposto que tem no meio, a inflação que tem escondida e outras coisas. Mas enfim, a gente vai chegar nesse assunto, né? Eu quero começar introduzindo com alguns dados que a gente trouxe até, né, de uma fonte super interessante, que eu acho que ajuda a gente a embasar um pouco melhor esse episódio. O negócio é o seguinte: em 2024, mais adultos aumentaram o gasto mensal dele do que eles conseguiram aumentar o ganho deles. Como assim? Isso está ocorrendo pelo terceiro ano consecutivo. Então, por isso mais adultos. E a estatística mostra o seguinte, que 79% dos adultos, no caso dos Estados Unidos, onde foi feito o estudo, mudaram o comportamento deles como uma resposta ao aumento de preços. Né? Os preços agora estão mais caros, então acaba que eu tenho que mudar o meu comportamento, a forma como eu gasto dinheiro ou como eu priorizo as coisas da minha vida com base nisso. A maior preocupação financeira, e isso aconteceu em todos os níveis de renda, era inflação e o custo básico de vida. A inflação ela é extremamente relacionada com isso, a gente já fez episódios um pouco mais específicos falando de inflação, explicando como que ela funciona, né, que a gente vê no aumento dos preços, mas que não é só o fato do preço aumentar, né? E qual que é a grande questão? Isso não é um problema financeiro, isso acaba sendo um problema estrutural, beleza? Então, o sistema atual ele funciona da seguinte forma: você precisa de dinheiro para acessar as coisas, acessar no sentido de adquirir, comprar, tudo, tá? Entenda roupas, eu falei roupa, né? Comida, É, roupa, casa, tudo. e muito mais do que no passado, né? É Esse é um ponto, inflação, né? esse é um ponto interessante a gente já começar a mostrar essa mudança no sentido de uma extrema monetização das coisas, ou seja, eu quero roupa, eu vou comprar. Eu quero comida, eu vou comprar. Eu quero um serviço, eu vou comprar. Está menor o eu quero comida, eu vou plantar. Eu quero roupa, eu vou tosar minha ovelha. Vou plantar meu algodão. Entende um ponto? Criou-se uma sociedade de comércio e consumo onde a produção, muitas vezes, ela não está ligada ao custo de vida. Entende o ponto? Então, assim, eu não trabalho com, com comida diretamente, com produção de comida, onde eu tiro já a minha comida, ou boa parte dela, e não tenho esse gasto. Então, assim, eu trabalho com algo, sei lá,
programador de computador, onde eu dependo de dinheiro para comprar tudo aquilo que me mantém vivo. Né? Nós estamos priorizando profissões assim. Né? E até mesmo o escambo tem diminuído. Né? Era comum médico de região rural e agrícola ter uma fazendinha dele, um sítiozinho, onde ele aceitava pagamento com porco e galinha e ele mesmo produzia, porque tinha mais pessoas junto dele, mais... Então, essa questão das famílias serem menores, das pessoas viverem cada vez mais isoladas e cada vez em cubículos, né? Estava vendo até aquele Eliezer que resolveu, foi para São Paulo fazer conteúdo de pessoas que moram em microcasas, assim. E você encontra aquela coisa, 15 metros quadrados, a pessoa morando ali dentro e, sabe, compartilhando uma lavadora de roupa por andar no predinho ali de kitnets. E você percebe que essa pessoa depende de dinheiro para tudo. Né? Ela não está dentro das produções dela produzindo bens que ela mesma consome. Né? Sim. Acho que esse é um ponto muito ruim de uma sociedade tão especializada e indo para rumos de tanto isolamento social, sabe? Tá virando ok pessoas morando em quartos, né? Comendo ratos. Quem entendeu a piada entendeu. Mas... Eu não entendi. Você não tá no X, cara. É que tem um personagem da bolha Bitcoin que mora num cubículo e o pessoal tirando ele que é comedor de rato, sabe? Ah, tá, eu sei quem é. Eu fiz a piadinha. Entendi, Mas então fica um movimento esquisito, sabe? Assim, as pessoas não estão produzindo parte da própria comida, nem que seja, não estou falando de subsistência, estou falando de hobby, não tem esse espaço, não tem essas condições mais, e aumenta essa dependência, essa demanda, né, por dinheiro, né? Então é bem o que a postagem, né, a matéria que a gente vê fala. Você precisa de dinheiro para acessar quase tudo. Tipo, você não tem um poço de água em casa. Uhum. Então, assim, você depende do dinheiro para acessar a conta de luz. Né? Hoje, você não tem espaço para ter um painel solar na sua casa para gerar parte da tua energia. Então, assim, você precisa de dinheiro para acessar tudo. Tudo tem um contador girando assim, em forma de preço, né, do que você está usando e consumindo. Isso é complicado, né, Felipe? Cara, demais, né? Então, assim... eu entendo que isso possa ser do mundo moderno, mas é um problema, né? Assim, quando a gente fala, a gente já trouxe isso em outros episódios da evolução do dinheiro, de fato, a gente iria chegar ao ponto que a gente está hoje, onde a gente precisa, né, de dinheiro para fazer as coisas. Se não fosse dinheiro fiduciário, seria outro dinheiro. Bitcoin, Monero, ou qualquer outra coisa do tipo, sei lá, estalecas, tupiniquins, tampa de garrafa, não interessa. Você ia precisar de alguma outra coisa para fazer essa troca, né? Mas a grande questão é que, tipo, a gente... Não é que você tem que ter outra coisa, mas que quando você está inserido num sistema fiduciário, os preços eles tendem, de fato, a aumentar. E se você usa o dinheiro fiduciário numa economia onde os preços aumentam no fiduciário, porque ele é infinito e vai sempre aumentando, é óbvio que tudo vai encarecer. E como você precisa de dinheiro para tudo, você já entendeu, né? A gente volta onde a gente estava falando agora há pouco, que é a questão de você precisar, né, do dinheiro. Enfim, a grande questão é o seguinte, a nossa fonte, né, ela trouxe a ideia, que eu achei muito legal, da tese que existem dentro
da, das nossas comunidades, da sociedade no geral, menores comunidades. Comunidades essas que elas possuem algumas coisas em comum e que pode ser utilizado para um motivo melhor. E isso atrelado ao fato de que, olha, o preço de tudo está crescendo, está todo mundo gastando mais, e você está tendo uma qualidade de vida um pouco pior, talvez faça sentido que essas pequenas comunidades, ou comunidades um pouco menores, comecem a olhar para si, para o que tem ali entre elas, dentro delas, para que isso possa, às vezes, gerar uma economia circular, e é bem esse o nome que é trazido, e fazer com que essa economia circular, que vai girar dentro de uma comunidade menor do que a sociedade toda, possa, de certa forma, reduzir esse custo. Eu vou trazer primeiro a tese que a gente leu, e depois eu vou colocar as minhas ideias em cima disso, tá? O que eles trazem aqui é o seguinte: olhe no que tem dentro, o que tem em volta da sua vizinhança, né? Por exemplo, roupas que às vezes você não usa mais e que ficam guardadas, algumas ferramentas que você tem na sua casa e que você fica um ano inteiro sem usar, que outra pessoa poderia estar usando, só que ela tem que comprar porque ela não tem acesso. Algumas habilidades, certo? Que você às vezes tem, mas não acaba não exercendo, porque o seu trabalho exige outras coisas de você e tudo mais. Quem tem a possibilidade de ter plantação, você tem comida, você tem terra que pode estar fazendo coisas, e você vê vários casos isso de interior, onde a pessoa, tipo assim, ela chega no lugar e ela dá frutas, e ela dá N coisas. Isso aí você só se subir no pé ali e pegar, e tá tudo bem, sabe? Dependendo da época do ano que vocês vê, que aparece aqui em casa, sai com fruta. Essa época mesmo, tá saindo com limão, bicho. Com limão, para mim, tá sobrando. Tem limão. Então, exatamente, né? Se você ouvinte, né, for lá no Hugo, Isso aí. você já sabe. Mas Vou fazer um curso aí com imersão aqui e tal, essas coisas todas, né? Assim que dá dinheiro, né? Fazer imersão em vibe coding. Isso aí. Tô brincando. Enfim, aí a gente começa a ter essa ideia, né, de economia circular, que parte do problema de a gente ter preços subindo, da gente ter a economia, do sistema da economia já ser quebrado, e você começar a ver a tese da economia circular, e até agora a gente está falando de escambo praticamente, pelo que você está ouvindo, como uma alternativa. Alguns detalhes a mais, né? Vamos falar um pouco da questão da roupa, que foi um dos tópicos que eu citei. Tipo assim, menos de 1% de todas as roupas que são produzidas e que são vendidas aí em todo ano é de fato reciclado para ser roupa de novo, e muito pouco disso provavelmente vai ser também usado ou passado para frente, né? Ou você vende, ou você fornece para alguém. E em 2024, que é o que o estudo cita, o mercado que eles chamam de second hand, né, que é o de usados, no caso, a questão de roupa, né, subiu 14%. E isso foi 5 vezes mais rápido do que a venda normal, o varejo. E um recorde de 58% dos consumidores compraram pelo menos alguma coisa usada para roupa uma vez nesse ano. Uhum. Então, tipo assim, aqui tem alguns detalhes. Primeiro detalhe, as pessoas estão empobrecendo, tá? Você já está tendo um crescimento desses mercados que é usado, tudo bem, porque as pessoas elas não têm mais tanta condição ou não querem dispor de tantos recursos
para conseguir adquirir uma roupa, por exemplo, que eles às vezes podem adquirir de segunda mão, usado, recebido de alguém próximo, ou até comprado mesmo, sabe? Você vai num bazar e compra os trem. Então, sim, as pessoas estão ficando mais pobres, que é o problema que a gente falou lá no início. Só que isso também traz aquela questão que foi trazida aqui da economia circular, que você pode, às vezes, estar de frente com alguma coisa que possa ser feita a nível de comunidade, aqui referente à roupa, por exemplo, e que pode fazer diferença para alguém, que pode auxiliar alguém de algum jeito, que pode, sei lá, diminuir o custo, assim, digamos, sabe? Então, assim, é uma possibilidade que você pode estar atentando e te auxilia também a questão de você reduzir o seu próprio custo. A gente não está falando, e a gente não vai abordar a questão de você ganhar dinheiro, porque se você vai no YouTube, por exemplo, todo mundo fala com você, ou você gasta menos, ou você ganha mais dinheiro, e aí aquelas coisas, né, de YouTube de finanças. Mas a gente não quer abordar a questão de ganhar mais dinheiro, não interessa se é essa questão ou não. É porque a gente está justamente falando isso, a dependência do dinheiro, né? Cara, tem uma coisa que, assim, já estão gerações perdidas disso, que é essa falta desse contato com o campo, né? Que era, sei lá, os avós, bisavós da minha geração, eram pessoas que, se não estavam, foram ligadas ao campo. E as novas gerações já perderam esse vínculo, né? Então, incluíram no custo de vida as coisas de comida que normalmente se tinha no quintal, sabe? Então, você ter alface plantado no quintal, num pedacinho, é algo que você não gasta. Só que aí você vai vendo, você vai somando isso numa sociedade que onde a remuneração não acompanhou a produtividade. E aí entram grandes, né? A gente tem quem fala que isso foi a perda do padrão ouro, tem, como a gente já trouxe, rascunho econômico que diz que isso são outros fenômenos, mas o que é fato é, a gente tem uma produtividade maior para uma remuneração que não acompanhou. Né? Se a coisa foi causada por um motivo ou outro, pouco importa, né? O fato é esse. Então, certas coisas começam a pesar cada vez mais no orçamento. E essas pequenas comidas, sabe? Essas coisas do dia a dia que as pessoas vão abrindo mão ou não vão não tendo tempo, né? Então, por exemplo, vou fazer um bolo. Não, eu compro um bolo pronto. O bolo pronto tem um custo maior do que o bolo que você faria. Ainda faria, pode ser quase de graça se você planta, né, trigo e tem uma vaca, né? Então, esse custo foi escalando e nós chegamos num momento da sociedade, né, década de 70, 80, 90, era um custo facilmente absorvido, porque a renda estava crescendo muito. Hoje já não é mais isso. E essas pequenas coisas, somadas ao final do mês, estão começando a pesar. Né? E estão começando a pesar em diversas classes sociais, né? Como o estudo traz para a gente. E esse trazer essas informações mostra também que está pesando até para as classes mais altas, para as pessoas com rendas maiores, porque já está começando a não fazer mais sentido tantos gastos, sabe? Tanto consumo, tanta nova necessidade, sabe? E eu acho que Muita necessidade até ilusória, né? Não é necessidade, Exato. é marketing. Exato. E isso está começando a mostrar que a sociedade de consumo
tá dando lugar a uma sociedade que antes era mais cooperativa, sabe? Uma cooperação local, né? Era normal o teu vizinho, numa época que tinha, sei lá, ele tem um quintalzinho, tem umas couves, e ele te dá as couves que sobraram, que ele já tem muito. Isso era comum. Hoje é que não é mais. Mas era fato. Eu não estou falando que isso só isso é suficiente. Ah, então, pô, melhorou. Não, mas são pequenas coisas, pequenas oportunidades que, se somadas, elas fazem um peso final no orçamento doméstico que acaba se tornando relevante, né? Exatamente. E essa inflação individual, né, que a gente fala, né, inflação é uma questão individual, porque o aumento de preço para preferência de consumo de um é diferente da de outro. Mas isso faz com que a inflação de todo mundo aumente, porque são mais pessoas dependendo de poucas pessoas que produzem certas coisas, por exemplo, alimentícias, né? Não é saudável ter uma empresa que domina 25% da proteína do mundo animal. Não é saudável para o mundo. Isso é uma grande corporação. E isso existe e é brasileiro. Não é? Sim, não estou falando mal da empresa. Eu estou falando mal de um sistema que é como a gente fala da mineração. 25% é muito. Por que não tem pessoas produzindo parte da própria proteína em casa? Ah, porque dá trabalho, porque não sei o quê, porque não tem espaço, porque isso, porque aquilo. Tem um monte de desculpa. É o mesmo povo que não tem desculpa para meter um ASIC no meio da sala. Tudo bem. Eu entendo. Mas isso não muda as consequências de uma centralização de uma produção massificada. Né? Não estou falando de qualidade de produto, não estou falando de nada, mas estou falando de quantidade, o que significa que tem muitas pessoas dependendo daquilo. E o que se usa na entrada e saída de uma corporação dessa é única e exclusivamente dinheiro, o que faz com que a demanda por dinheiro aumente. É exatamente isso, né, que a gente está querendo trazer no sentido de, às vezes, um senso de comunidade, né, que seja de economias circulares, resolve isso. E não só, foi o que você falou, né, às vezes não só para produtos, como, por exemplo, carne, proteína, porque foi o que você falou, é difícil. Mas se a gente extrapolar um pouco, você pode, às vezes, na questão dentro da sua própria comunidade, pensar no outsourcing, né, de você, outsourcing eu não sei como é que fala outsourcing, tipo assim, é você fornecer, talvez, habilidades, tipo assim, você é bom em formatar computador, é uma coisa que você pode, às vezes, fazer, porque nem todo mundo consegue. Alguma outra pessoa vai ser boa em, às vezes, fazer uma obra, uma outra pessoa vai ser boa em fazer uma costura, e por aí vai. E, assim, não que você deva fazer isso em meio de escambo, talvez, mas que é interessante, tendo em vista todo esses critérios que a gente trouxe, você avaliar primeiramente, ou não primeiramente, mas assim, você também avaliar aquela sua comunidade próxima como sendo um possível receptor para alguma coisa que você oferta, seja um trabalho manual, seja algum outro tipo, né, de habilidade que vai agregar para uma pessoa ou outra. Então, assim, às vezes a gente deixa de avaliar e você vai direto aonde? Você vai direto no shopping, você vai direto em tal lugar. Só que às vezes você consegue crescer esse tipo de coisa mais próximo. Eu sei que é algo muito difícil,
beleza, também tem o mesmo problema que vocês. Mas é algo que a gente tenta trazer, né? Porque é uma ideia boa, principalmente porque a gente já trouxe aqui outras vezes a questão da economia circular, mas a gente trouxe com outro foco. A gente Uhum. trazia a questão da economia circular como algo que você fosse resolver, que eu ainda acho que resolve, né? Se você resolvesse com a adoção de cripto. A partir de agora eu pago as minhas coisas com Bitcoin e não mais com real. Beleza. É uma solução. É uma solução de economia circular. O que a gente está trazendo hoje é a questão da economia circular num conceito um pouco mais amplo, que é você avaliar não só a troca de bens e serviços por um dinheiro que não fiduciário, mas você avaliar a troca de tudo isso, experiências, bens, serviços, entre pessoas próximas, visto que elas podem ter o que você precisa, você pode ter o que elas precisam, e muitas das vezes você não precisa comprar novo, você indiretamente não vai ter que fazer uma transação via Pix, por exemplo, essa porcaria que existe na nossa vida. Então, talvez existam mais meios de você avaliar a questão da economia circular, e isso vai indiretamente contribuir não só para você reduzir o seu custo mensal, o seu custo de vida, tendo em vista o que a gente falou, que está todo mundo aí com um custo de vida um pouco mais apertado, principalmente em países mais inflacionários, como por exemplo o Brasil. Né? Hoje em dia, eu lembro da época que ganhar R$ 10.000 por mês era muito dinheiro, Uhum. entendeu? Hoje em dia, assim, eu, pelo menos assim, na minha realidade, 10 mil mês não é lá grandes coisas. Então, porque as coisas estão subindo muito de preço, tá tudo ficando muito difícil. Então, tipo assim, a gente começa a avaliar outras formas para você tentar, né, sair dessa história. E essa tese que a gente faz, né, um pouco mais ampla da questão de economia circular, né, pensando não somente na transação financeira sem ser fiduciária, mas pensando nessa troca, às vezes, de bens ou habilidades entre pessoas próximas, também endereça um problema que foi trazido, né, na nossa fonte, no artigo principal que a gente leu, que era a ideia de que, na verdade não era ideia, né, na verdade é um dado mostrando que 1 em cada 3 adultos eles estavam alegando se sentir mais sozinhos. É uma questão já psicológica aí, Uhum. que, tipo assim, querendo ou não, agrega, sabe? Agrega. E assim, a gente está expandindo a conversa aqui para males do século XXI, tipo ansiedade, tipo essa gente doida que fica o dia inteiro em cubículo mexendo no computador, essas coisas assim. E no estudo, né, que a gente cita, 75% dos adultos que foram entrevistados, eles falaram que eles sentiam a necessidade de ver mais atividades comunitárias ou eventos próximos de onde eles vivem, porque o ser humano tem isso. E quando a gente expande, né, a questão de, poxa, o custo de vida está alto, como que eu faço para resolver? Talvez se eu pensar numa economia circular, sentido amplo, faz sentido não só para a questão financeira, mas também para essa questão psicológica. Às vezes é uma questão de você conseguir se colocar nessa situação. Então, assim, beleza. A ideia de economia circular em sentido amplo, ela é extremamente interessante. Só que tem aquele lado, né, que a gente gosta muito de falar aqui, eu acho que não teria como a gente passar sem não falar, que é o fato de que estamos empobrecendo. Estamos empobrecendo, todos nós, ponto, sem exceção. Não interessa onde você mora, porque eu tenho certeza que a maior parte da sua renda mensal, ela vem de uma fonte fiduciária. Você recebe ou em euro, ou em dólar, ou em real. É mais ou menos essa a realidade. Uhum. Só que a partir do momento que você recebe dinheiro dessa forma,
você está recebendo dinheiro numa moeda que está sendo emitida todo dia, que está sendo criada e que a produtividade não aumenta na mesma proporção que essa moeda é criada. Você acaba tendo mais oferta dessa moeda sobrando por aí do que o que você tem de demanda. E você faz o quê? Com que haja perda no seu poder de compra. Perda no seu poder de compra, você vê como o aumento de preços nas coisas. Então, a pobreza ela é generalizada e ela não vai acabar, ela não vai parar, ela vai continuar vindo. Então, se você quiser manter padrão, por exemplo, ou você vai ter que se virar e ganhar muito dinheiro, diferente do que os seus avós fizeram, por exemplo, porque o esforço que você vai ter que ter vai ser muito maior do que o que eles tiveram que ter, ou você vai ter que se contentar com o fato de que já é isso, né? É aceitar. Ou, sei lá, ou você faz igual a gente, né? A gente tenta lutar, né, para ensinar as pessoas a entenderem como que elas podem, quem sabe, adotar uma economia circular com cripto ou uma elisão fiscal e pagar menos impostos e todos aqueles outros esquemas que a gente gosta de trazer aqui sempre, né? Mas no fim das contas, essa realidade ela é muito difícil. E se você pensar em termos de tipo assim, o que eu consigo fazer para reduzir os meus custos de vida, né? A gente trouxe, obviamente, algumas opções. Reduzir custos de vida muitas vezes tem a ver com baixar padrão, o que é muito difícil. Tem gente que às vezes toma um padrão de vida que você baixar padrão faz parecer com que você está falindo, sabe? Como se você não tivesse mais sucesso na vida e a pessoa não consegue. Tipo assim, pô, como que eu. Se ano passado eu tinha esse carro, agora eu tenho que ter o melhor. Não tem como, sabe? Tipo assim, você sai de uma Peugeot, você vai para uma BMW. Você não. Entende? Você não, Sim, sim. você não sai do Peugeot e volta pro Golzinho. Tô brincando, tá? Não, mas É uma piada interna, tá, gente? não, é por aí mesmo, né, cara? As pessoas. Você tem essa questão de querer evoluir, né? Quando na verdade você olha e às vezes nem é uma evolução, né? Tipo, cara, é só um carro, sabe? Dependendo da maneira que você pega um tipo de carro, você não vai conseguir usar ele da maneira até que você usava um carro mais velho, né? Um tipo de trabalho, então fica realmente perde-se um pouco o referencial nessa sociedade mais consumo, né? E a gente se perde mesmo. Você fez uma brincadeira, mas são coisas que eu fico pensando, sabe? Tipo, para que eu vou fazer isso? Para que isso? Eu sou um cara muito chato para gastar em alguma coisa, para tentar realmente saber se aquilo me atende. E muitas vezes também não atende. E é um pouco frustrante. Mas a gente precisa pensar realmente em tentar, como sociedade, não é? Você falou do negócio de comida. Cada vez menos pessoas dedicadas à produção de comida significa que cada vez mais caro ficará a comida só pela questão de ter menos pessoas dispostas a produzir, né? Ah, faz sentido, né? O ganho tecnológico não vai cobrir uma robotização de tudo, né? Então a coisa começa a complicar. Tem coisas que estão subindo de preço pelo simples fato de não ter gente produzindo, né? Não tem mais gente disposta a passar tempo para fazer aquilo. Então temos desafios de uma sociedade em que o objetivo é ser o próximo youtuber, né? E os youtubers estão sendo presos por estar relacionados a esquemas com crime organizado, né? Nem os youtubers mais estão enriquecendo com aquilo, quando a gente está precisando de serviços do mundo real e de
coisas que tá passando batido na sociedade, né? Assim, as pessoas precisam depender menos do dinheiro, e depender menos do dinheiro significam ter mais soberania em uma série de coisas, desde locomoção, a comida, a água, a eletricidade, a energia, né? Não existe fogão a lenha em cidade. Por que não, né? Assim, porque as pessoas também não têm acesso à lenha. Então, cara, só isso já é uma fonte de energia que não se utiliza num custo zero, né? Então, assim, as pessoas passam a gastar para esquentar comida, né? Ou para tentar esquentar a casa, né? Então, o fogão a lenha ele tem uma função de esquentar casa, de térmica como um todo. O fogão a gás já não tem isso. E aí o preço do combustível sobe, o gás sobe junto, e aí vem uma política do governo para fazer o vale gás, né? E dar gás para as pessoas. Entendeu como a distorção vai indo? E tudo isso é porque, além das pessoas estarem empobrecendo, elas estão mais vulneráveis. E acho que esse é um ponto interessante desse episódio, que é quando você abriu mão de uma vida no campo, você também abriu mão de soberania, que no momento foi compensado por uma quantidade de dinheiro que permitiu uma vida que você nem imaginava, mas agora a coisa não está mais esse mar de rosas todo. E aí? Né? Será que não é momento de voltar uns passos atrás? Né? Buscar talvez uma vida mais descentralizada, mais no campo, mais voltada a alguma produção de parte da sua comida, parte do tempo utilizar para isso, para diminuir esse gasto todo, né? Ou essa demanda toda por dinheiro. Porque o problema desse estudo é mostrar essa demanda enorme por dinheiro, né? Esse é o ponto principal. Se você depende de dinheiro para tudo, é lógico que vai faltar mais rápido. Agora, se você leva uma vida onde, pô, não gasto com água, não gasto com luz, com eletricidade, tenho o meu fogão a lenha, tenho isso, cara, qual é a sua dependência de dinheiro? Muito menor pro dia a dia. Aí você vai precisar de tanto dinheiro? Você vai demandar tanto dinheiro? Não. São. Mas é a vida que ninguém quer. Gen Z para frente não quer levar, não. Não leva. E não é uma crítica. Não leva, não faz parte. Não foi uma geração que sequer aprendeu a utilizar habilidades manuais. E agora, né? Se você precisa pagar para trocar a lâmpada, sua dependência de Acionar o dinheiro. seguro para trocar o pneu. Exato. Sua dependência é absurda. E essa dependência tem preço. Você paga por isso. Logo, a sua dependência por dinheiro é maior. Então, eu acho que essa pesquisa traz para a gente uma perspectiva interessante do aumento da demanda por dinheiro, que é um processo social de baixa capacidade de soberania e autonomia do ser humano. Nós somos dependentes. E tudo isso é trocado por dinheiro. Acaba que é um problema, né? Mas, enfim, é complicado, sabe? É complicado. Bastante. Bastante, porque assim, você vai ter que fazer o quê? Romper um ciclo geracional. Não vai dar, né? As pessoas vão continuar reclamando do preço da kitnet que está cara em São Paulo, porque faz sentido, ela tá ali perto do trabalho e a vida de influencer que ela tem, né? No canal do YouTube ou não sei o quê, que é isso que ela quer levar. O novo trabalho é isso aí.
que não é um trabalho, né, cara? É, Porque, assim, se você vê o faturamento dos caras, tá despencando. Vai será? monetizar um... Porra! Porra! Antigamente o cara era só youtuber, cara. Ele ganhava pelo views. Hoje em dia todo mundo tem que ter parceria para fechar as contas. Os grandes precisam disso. Receita de AdSense não paga mais, não. É, Não é? que Então, loucura. pois é, assim. Por quê? Porque tá todo mundo indo para isso. As pessoas não perceberam que isso já saturou. Elas não perceberam que essa é a paleta mexicana dos caras. Não é? Assim, youtuber é a paleta mexicana dessa década, cara. Todo mundo quer ser. Os critérios para monetização do YouTube estão cada vez maiores e mais restritos. Uma vez monetizado, o dinheiro é cada vez menor. Aí o cara fica lá sacando, é link de afiliado, é não sei o quê. Pô, não me parece uma... Sabe, dependendo do algoritmo, rezando para alguma coisa viralizar, sabe, socando várias publicações com, sabe, num padrão de algoritmo, sabe, para ver se o algoritmo pega. Pô, você é funcionário e não percebeu, do pior tipo. Você não é independente, você não tem soberania, você não tem autonomia. Né? Você bate ponto com o algoritmo, cara. Que loucura. Pois é. Então, eu vejo que a gente deveria dar um passo atrás como sociedade, começar a se preocupar, cultivar um pouquinho da sua própria comida na varanda do seu apartamento, com plantinhas no vaso. Como eu cheguei ao canal do Sobrevivencialista, foi exatamente isso. Né? Ele tinha um conteúdo falando disso. E foi assim que eu comecei a plantar uma coisinha ou outra, seja por decoração, seja para ver como é que funciona, né? O mundo real de plantar uma cebola e ver nascer. E a partir disso você expandindo e diminuindo a sua dependência por dinheiro. Acho que esse é o ponto, é a dependência por dinheiro, nas pequenas coisas. Né? Assim, as pessoas normalizaram pagar caro por energia elétrica, pagar caro por água, pagar caro por fogão, cara. Seu fogão funcionar, para você ter comida cozida. Sabe? Teu bisavô riria da tua cara. Peraí, você paga para isso? A gente cata umas lenhas ali. Entendeu? Ponto. Então, a vida de colono, né, como fala no Rio Grande do Sul, é uma vida muito mais interessante nesse sentido, em termos de não dependência de dinheiro. Eu sigo canais assim e você vê que os caras... Caraca, meu, o cara no dia a dia ele usa muito pouco dinheiro, porque é o leite da vaca, pega ali, faz queijo, faz não sei o quê, faz, sabe, planta uma parte lá para o milho, para alimentar a criação. Então, assim, diminuir essa dependência e quando precisar interagir menos com isso, né? Então, vende um negócio para comprar não sei o quê, para isso, fica mais soberano, sabe? Acho que é importante as pessoas começarem a se dar conta disso, porque a conta da vida moderna está ficando cara e a inflação individual está pegando no geral. Esse é o ponto. Então, assim, tem como reduzir, mas precisa de uma mudança de comportamento, que eu não acho que a sociedade, no geral, esteja disposta, mas ações comunitárias, e o que o Felipe muito bem trouxe, esse mercado entre pessoas, né, escambos e coisas assim, podem ajudar, sabe? Podem e devem ajudar a diminuir a dependência do dinheiro, porque o dinheiro está ficando caro para todo mundo. Acho que é isso, né? Fechou. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Mande isso para aquele seu amigo que mora num quartinho de 10 metros quadrados, para que ele veja o quanto a vida dele está cara e ele não se deu conta. É isso. Ficamos por aqui e tchau.